Olá, nesse vídeo falaremos sobre a divisão celular. Uma célula só surge a partir de uma célula pré-existente por meio de sua duplicação. Essa afirmação foi descoberta no final do século XIX, contribuindo com a descrição de como ocorre um fenômeno essencial para a manutenção da vida de todos os seres multicelulares e unicelulares. Esse processo de replicação é denominado ciclo celular, o qual é ordenado, unidirecional e irreversível. Sua sistematização foi feita a partir da pesquisa do biólogo alemão Walter Flemming, que ao observar células em divisão ao microscópio, percebeu estruturas coradas que lembravam fios do grego mitos e por isso chamou o processo de divisão de mitose. Hoje sabemos que o ciclo celular é composto por duas fases, a intérfase e a fase M, sendo que essa última pode ser a mitose, a qual ocorre em células somáticas, e a meiose, que ocorre em células germinativas. A intérfase é um momento de preparo para a divisão celular e é constituída por três subfases. A fase S, que é uma fase de síntese na qual ocorre a replicação do DNA nuclear e é flanqueada por outras duas. A fase G1, que é o intervalo entre o término da fase M e o início da fase S em um novo ciclo celular. E a fase G2, que é o intervalo entre o final da fase S e o início da fase M. Na fase G1, a célula monitora o ambiente e cresce. E na fase G2, a célula se assegura que a replicação do DNA está completa e prepara a divisão. A fase M é onde ocorre a divisão celular propriamente dita, e essa pode ser mitose ou meiose. Na mitose, ocorre a divisão equacional das células, ou seja, uma célula-mãe dá origem a duas células filhas, geneticamente idênticas, sendo cada uma delas diploides, contendo o mesmo número de cromossomos. Está presente na reprodução assexuada em organismos unicelulares e no crescimento e regeneração de tecidos em organismos pluricelulares, além de estar ligada a patologias. A fase M da mitose é constituída também por subfases. São elas: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Na prófase, ocorre a divisão dos centrossomos e a compactação do DNA, além da desmontagem do envelope nuclear a partir da fosforilação do citoesqueleto intranuclear, ocorrendo a despolimerização da lâmina. Quando os centrossomos se dividem, são dirigidos às extremidades e emitem microtúbulos em diferentes direções, os quais vão atuar polarizando a célula e formando o fuso mitótico. Os microtúbulos que compõem o fuso mitótico podem ser classificados como interpolares, originados dos dois centrossomos e que interagem entre si através de proteínas motoras, cinetocóricos, que partem dos centrossomos para os cinetocoros das cromátides e são responsáveis por direcionar os cromossomos para a região equatorial da célula, e astrais, que partem dos centrossomos e se ancoram à membrana plasmática. Na prometáfase, o envelope nuclear se rompe, os microtúbulos se ligam aos cromossomos pelo cinetocoro e estes sofrem movimentos ativos. Cada cromossomo duplicado possui dois cinetocoros, um em cada cromátide irmã, direcionados para lados opostos. Vale ressaltar que as proteínas motoras como a dineína e a cinesina são essenciais para a formação do fuso, pois movem e organizam os microtúbulos e cromossomos. Na metáfase, os cromossomos são centralizados na célula e na anáfase, cada cromátide é puxada para os polos do fuso mitótico, sendo este processo mediado pela despolimerização dos microtúbulos cinetocóricos. Na telófase, um novo envelope nuclear é reconstituído ao redor de cada conjunto cromossômico para formar os núcleos das células filhas. No final dessas subfases,
ocorre a citocinese, que é um processo no qual o citoplasma é dividido em dois, por meio de um anel contrátil composto por microfilamentos de actina que interagem com a miosina. É importante lembrar que as células vegetais não possuem centríolos, nem fibras astrais em seus centrosomos. Por isso, caracterizam-se por possuir mitose anastral. A meiose, por sua vez, é um processo de divisão na qual células diploides dão origem a 4 células haploides. Portanto, é um processo reducional que envolve a duplicação de cada cromossomo, seguido por 2 divisões celulares sucessivas. Possui como principal característica a promoção da variabilidade genética e está presente na reprodução sexuada, pois é o meio de geração de células germinativas, sendo dividida em meiose 1 e meiose 2. Meiose 1 é dividida em fases. São elas: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A prófase 1 é a fase mais longa e complexa, a qual possui um evento que diferencia a divisão meiótica da mitótica. Essa fase é subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, e nela, mais precisamente do zigóteno ao paquíteno, ocorre permutação gênica entre cromossomos homólogos, processo conhecido como crossing over, que possibilita a criação de novas combinações alélicas por meio da troca de material genético entre cromossomos homólogos, promovendo assim as variações genéticas. No final da prófase 1, são observados os quiasmas, pontos de ligação entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos. Após a prófase 1, ocorre a metáfase 1, onde os cromossomos estão pareados, e logo depois a anáfase 1, na qual ocorre a separação dos cromossomos homólogos, evento que caracteriza a meiose 1 como uma divisão reducional. Na meiose 2, ocorre o mesmo processo da divisão mitótica, sendo, portanto, uma divisão equacional e originando 4 células haploides. Como foi dito, a mitose está ligada a patologias. Dentre elas, temos a obesidade, que é a principal condutora das síndromes metabólicas, e tem como principal característica o excesso de gordura corporal, resultado do aumento do tecido adiposo. Essa expansão ocorre por hipertrofia, quando os adipócitos se enchem de gordura, por hiperplasia, quando a proliferação do número de adipócitos através da divisão excessiva dessas células, ou uma combinação dos dois. Ambos podem ser causados pela ingestão descomedida de lipídios e carboidratos e levam ao aumento do índice de massa corporal, especialmente na região abdominal. Podemos concluir, então, que o ciclo da divisão celular é extremamente importante e presente no nosso dia a dia. Através dele, a vida é perpetuada, é possível renovação, regeneração, diversidade entre os seres, além de, através de seu estudo, possibilitar o entendimento de várias patologias.